O Poderoso Chefão é um dos clássicos do cinema mundial. Ele tá no top 2 aí de filmes do IMDb, essa lista que a gente está seguindo. E hoje a gente vai focar de como Michael Corleone se torna um herói de guerra, vai de um herói de guerra a um civil, alguém que não se envolve nos problemas ali da família, para alguém que se torna de fato o novo Poderoso Chefão, o novo Godfather, né? Eu sou o Zé. Sou pastor, sou professor de teologia, e nessa série aqui a gente usa esses filmes, esse top 100 aí de filmes que a gente vai ver se a gente vai conseguir ver todos eles, para ter alguma reflexão cristã, para aplicar algum princípio bíblico, fazer uma reflexão mesmo, de fato, com esses filmes, às vezes indicando filme ou não, mas eu acho que todo filme aí, pelo menos dessa lista, acho que vai ter alguma coisa legal pra gente pensar, refletir. Não quer dizer aqui que eu tô indicando de fato os filmes, a minha proposta é que você entenda e direcione a sua vida cristã a partir sim de lidar com algumas questões da cultura, mas eu acho que esse filme, por exemplo, eu recomendaria, claro, tem cenas ali de violência, tem nudez, então fica a seu critério como que você vai ver, se você vai ver de fato, dá uma olhada ali na internet o que que tem e se faz sentido ver com a família ou não. Nesse caso, acho que não, dependendo da idade aí de quem estiver assistindo, mas a gente vai hoje conversar especialmente sobre a vida do Michael Corleone, que é o principal aí do filme, o personagem principal, e em 5 partes definir mais ou menos como que ele sai de um herói de guerra, alguém que fez faculdade, que estava tudo indicando para que ele fosse um político de respeito, alguém limpo, né, fora da corrupção familiar ali dos Corleones para alguém que se torna o chefe ali da família e se envolve diretamente na corrupção, né? O filme começa com a festa ali de casamento da irmã do Michael e ele aparece ali, ele chega depois da festa, ou seja, ele mostra desde os pequenos detalhes. Esse filme tem várias questões, é um filme longo que depois você vai ver e pensar em detalhes de como ele influenciou até o próprio cinema mundial, como eu falei, é talvez o maior dos clássicos hoje, pensando. Ninguém que goste de cinema é, não deixou de assistir esse filme porque ele é o principal, talvez, assim, não é por menos que ele está em segundo colocado aí da lista do IMDb. Mas o Michael ele chega atrasado nessa festa de casamento, então já mostra um detalhe de ele não estar totalmente envolvido com a família, ele vem de fora, nesse espaço ali, nessas casas, quase um condomínio fechado da família Corleone, onde todo mundo meio que mora ali e vive ali, tem a festa ali, e Michael chega de fora, chega com um uniforme do exército, de ser um herói de guerra, e chega com a namorada e a namorada não conhece a família, ou seja, não tem aquela relação, demonstra que eles são outsiders ali. A namorada não é italiana, então tem esse detalhe também que demonstra ele querendo se afastar dessa questão familiar de todo o processo ali da máfia italiana. E ele tem uma conversa muito relevante ali com a sua namorada, onde ele explica o porquê que um ator e cantor famoso tá na festa do casamento. Que ele fala assim, a namorada pergunta, por que que ele tá aqui nessa festa de casamento? Ah, ele é amigo do meu pai. Ah, como assim amigo do seu pai e tal? Ah, meu pai ajudou ele numa situação. Daí ela pergunta, como que ele ajudou? O que que seu pai faz, né? O Michael explica um pouco, ele é sincero, ele fala com ela, ó, meu pai, ele fez uma oferta que o líder da banda lá não poderia recusar, para que ele liberasse esse cara para que ele pudesse ter um novo contrato ali, ganhar mais dinheiro. E ele fez essa oferta ameaçando a vida e
ameaçando fazer o mal. E a namorada fica assim, né, fica: "Nossa, mas como assim?" E o Michael fala essa frase que é essencial para a gente entender todo esse contexto: "Isso é a minha família, não sou eu. Isso é a minha família, não sou eu." Então, existe aqui quase que uma ilusão do Michael um pouco, né, ele tem uma ilusão de uma imunidade ali moral ao não se corromper com a família, porque mesmo que ele fale pra Kay, né, que é a namorada: "Ó, eu não sou isso", ele começa a demonstrar no filme se envolver ali com a família de alguma forma. Então, aqui entra a nossa primeira reflexão, assim, até peguei uma ideia que o C.S. Lewis fala no Cristianismo Puro e Simples, um livro que eu indico totalmente, vou colocar o link aqui na descrição. É um livro muito interessante, o C.S. Lewis, ele fala, esse livro na verdade é redigido a partir de falas do C.S. Lewis na época da Segunda Guerra Mundial, e ele está falando na rádio lá, na Inglaterra, e então uma época muito difícil moralmente, muitas questões complexas sobre guerra, sobre paz, sobre, a própria questão do mal, né. E tem uma parte sobre moralidade, sobre moral, sobre ética no livro do C.S. Lewis, que ele discute, assim, essas questões de ser corrompido pelo mal, e ele praticamente fala assim: "Ó, ninguém se torna depravado, você não vai se tornar alguém totalmente depravado do dia para a noite. O caminho para a destruição moral é pavimentado por pequenas decisões", assim. Então, é uma reflexão que o C.S. Lewis faz. Convido você a comprar esse livro, a ler, se você ainda não fez. É um livro que me influenciou muito, e eu vou deixar esse link de afiliado aí da Amazon aqui embaixo, para caso você compre, você ajuda aqui o canal sem pagar nada por isso, nada mais por isso. Mas se você achar o livro em qualquer outro lugar, você pode comprar. Mas comenta aqui embaixo se você já leu e eh, curta aqui esse vídeo, assine o canal se você está gostando desse tipo de discussão. Mas o Michael aqui, esse primeiro ponto, é justamente isso, assim, né? Que áreas da nossa vida a gente não pode refletir sobre essa questão do quanto tem situações onde a gente deve sim lidar com o desafio do mal ali, das tentações, mas tem momentos na nossa vida que a gente tem que se abdicar de algumas coisas para se proteger, assim, para buscar uma vida de santidade, assim. E a segunda parte, esse segundo ato ali do filme que demonstra uma mudança, maior na vida do Michael, foi quando eles tentam assassinar o pai dele, e ele vai para o hospital, vai tentar defender o pai ali, proteger para que ele percebe, né, ele tem, todo o raciocínio ali que ele, como militar, como alguém que já viveu uma situação de combate, ele consegue perceber que os policiais que estavam guardando ali o pai não estavam ali no hospital, e ele fala: "Vai ter uma emboscada aqui para o meu pai, vou proteger ele", e faz toda uma trama ali para conseguir fazer isso. Nesse processo, ele leva um soco muito forte do chefe ali da polícia, que era o cara responsável por fazer todo o trama para conseguir matar o Vito Corleone, né, o Godfather, o chefão ali, da família. E a partir daquele momento, Michael começa a desenvolver esse outro lado que até então ele estava sempre, eh, evitando, deixando, falando: "Não, isso não sou eu, isso é minha família". E depois desse soco, depois de toda essa situação, ele conversa com a família e ele decide, encarar isso de fato e adentrar o mundo do crime, matando o Solosso e o capitão McCloskey, que é
esse policial que tinha batido nele. E eles fazem todo um processo lá para matar eles e para tentar fazer justiça com as próprias mãos. É um processo que demonstra o Michael começando tanto a usar as suas artimanhas de guerra, aquilo que na teoria era para o bem até então, ele estava servindo o país dele, lutando contra um exército mau mesmo e vivendo uma vida que gera honra, gera toda uma um reconhecimento público de alguém que faz o bem para se tornar alguém mal envolvido no crime ali, envolvido com a máfia. E ele tem que fugir dos Estados Unidos e ir lá para a Itália para conseguir é, lidar com o fato de ele ser um procurado agora e apaziguar as coisas enquanto ele está lá na Itália. Então, nesse processo aqui, nessa terceira parte, nesse terceiro ato da vida do Michael, que a gente vê o mal conquistando o coração dele, a vida dele. Ele, lá na Itália, na Sicília, ele anda sempre com os capangas ali, e lida com pessoas que estão tentando matá-lo. Ele chega a se casar, tem todo um processo ali que ele pega um pouco do jeito meio gangster, assim, sabe? Meio mafioso, até quando fala com o pai da que vai ser a esposa dele. Ele lida de um jeito todo, de uma forma que demonstra, assim, uma mudança de caráter um pouco, de postura, até as afeições dele vão mudando, assim. Acho que o a atuação aqui, né, ela é muito boa mesmo, assim. Ele vai mudando mesmo, né? O Al Pacino, que é o ator aqui, ele faz um papel genial, assim, de mostrar mesmo uma mudança de afeições, de postura, de jeito de falar, de jeito de portar, que vai demonstrando essa sagacidade do Michael ao mudar o, a sua vida, seu caráter para alguém que não queria, a princípio, ser confundido com a sua família, não queria, a princípio, ser sugado pelo mal, para alguém que se torna de fato mal. E aqui entra também um conceito do mal em nossas vidas, né? Como que a gente lida com o pecado aí? E tem outro livro que eu quero indicar aqui para vocês, que é do Timothy Keller, que é o Fé na Era do Ceticismo. Também vou colocar o link aqui na descrição, que ele fala assim, ó: o mal não é apenas aquilo que fazemos, mas o que nos tornamos ao fazer esse mal. Então, novamente, o mal não é só aquilo que a gente faz, é também. Então, quando a gente fala das nossas maldades, às vezes a gente tem a tendência de separar aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente é. E aqui é o que acontece com o Michael. Quando ele mata esses dois caras, quando ele se deixa levar pela raiva e pelo incômodo deles tentar assassinar o pai dele, ainda darem um soco na cara dele, e ele mata esses dois caras, ele não só tá fazendo mal, retribuindo, tendo, né, exercendo a vingança que era de direito seu, como se fosse de direito seu, né? Outro conceito que a gente pode lidar da vingança em relação a Deus, né? De Deus ser o detentor desse poder de vingança de fato, mas é olhar para isso, para essa atitude como algo, é essa atitude, não sou eu. Mas o que o Timothy Keller lida aqui também é outro livro que é muito importante para entender essa questão da moralidade nos dias de hoje, o quanto às vezes a gente se abstém de, não, eu às vezes faço alguma coisa má, mas eu não sou mal de fato. Isso é um problema da nossa maneira de pensar, culturalmente, como a gente vê, nossa sociedade atual tem
essa tendência a olhar e falar: "Não, eu não sou mal, eu tenho algumas atitudes más", mas o pecado, o mal, não é só aquilo que a gente faz, mas também o que nos tornamos quando a gente faz essas coisas. Então aqui, eh, e o aqui começa já um processo que vai, culminar no nesse quarto ato aqui do filme, no batismo do sobrinho dele. Então, o Michael volta para os Estados Unidos, ele volta para a família e ele passa a se tornar o novo chefe da família, alguém que, a princípio não estava corrompido ali pelo que a família fazia, que quando o pai descobre que ele foi quem matou o cara da outra, o outro mafioso e o policial, o pai fica triste, porque o pai também não queria isso. Olha que curioso, o próprio pai, que era o chefe dessa família mafiosa, o poderoso chefão, o Godfather ali, o padrinho, né? Ele fala: "Não, não acredito", ele fica triste e se retira, ele fala para o pessoal se retirar, porque ele ainda estava se recuperando da tentativa de assassinato. E então, o Michael, por que que o Vito Corleone fica triste? Porque ele percebe que, ao fazer isso, o Michael está entrando na na maldade, na corrupção do mal, naquilo que o Vito separou ele justamente para não fazer. Ele desde pequeno aqui, como, o filme indica, ele está separando o Michael para ser alguém diferente, para ser um representante limpo da família, que não vai se envolver num jogo sujo da máfia. E esse processo demonstra que aquilo que a gente faz não é só algo que a gente faz, mas algo que transforma quem a gente é. E o Michael aqui está sendo transformado pelo mal, para ser o novo Godfather aí, né, o novo padrinho, que tem esse jogo que no português às vezes não traduz tão bem, né, em inglês o padrinho, né, na igreja católica ali, é o Godfather, é alguém que é o pai por meio de Deus, né, o pai que através da visão cristã ele é o pai na fé, né, daquela pessoa. E o chefão dessa máfia, ele é esse Godfather, ele é esse padrinho. E o filme faz uma analogia e é uma cena poderosíssima, assim, que quando ele volta para os Estados Unidos, ele começa a ser esse novo Godfather e o que estabelece mesmo, que coroa, digamos, de fato, ele como Godfather e que mostra de fato que ele tá não só agindo, não só fez, não matou lá atrás por uma vingança, por uma questão necessária, mas agora tá indo atrás das famílias, tá é, matando e perseguindo aqueles que tentaram matar o pai dele lá atrás, porque agora que o pai morreu, ele é o novo chefe, ele é o cara que após esse tempo todo se tornou esse mal em si mesmo e no momento que ele tá lá batizando o sobrinho, é exatamente o momento que ele manda várias mortes acontecerem. E é curioso no filme porque o padre pergunta ali para ele: "Ah, você abdica das obras do mal?" Ele: "Sim." "Você, aceita esse batismo?" "Sim." "Você, eh, quer se direcionar para uma vida para o reino de Deus, né, e longe do inferno, sim. Eu não estou falando aqui certinho o que aconteceu, mas várias frases que direcionam ele para isso, e cada uma dessas frases e essa junção do filme é muito bem feita também. Enquanto ele vai falando isso, as mortes vão acontecendo. Você vai vendo que ele foi coroado aí como o novo chefão da família. E para finalizar, no quinto ato, digamos assim, desse processo, ele tem uma conversa assim
com a esposa, aquela namorada que ele tinha deixado nos Estados Unidos, que agora se tornou esposa, onde a irmã dele o acusa de ter matado o seu cunhado, seu marido, né, e que era cunhado dele, e ele, tipo, não fala nada com ela, tudo, e a esposa vai lá e pergunta pra ele, ó, você matou seu cunhado? Ela tá falando a verdade, e ele briga com ela, fala assim, não vamos discutir o meu negócio, né, a minha vida familiar, digamos assim. Dela, ela pergunta de novo, ele repete que não vai discutir isso, mas numa terceira vez ele fala, ó, só essa única vez eu vou deixar você perguntar e eu vou responder. Você quer perguntar? Ela pergunta, você matou seu cunhado? E ele diz pra ela, não, não matei. E ela fica aliviada, ela se sente bem e tudo, só que logo depois vem os seus capangas e beijam a sua mão. E a cena do filme termina com o foco na esposa e a cara, a feição delas sendo mudada, porque ela tá percebendo, tá caindo a ficha ali, que ele mentiu pra ela. E aqui entra essa noção do mal, né? Do mal não só como algo que você faz, mas algo que você se torna, como a gente já falou. E não só algo que você se torna, mas esse se tornar alguém mal te afasta também das pessoas. O mal, o pecado, ele sempre nos isola, né? A maneira como o pecado lida com a nossa vida e é isolar a gente de Deus, primeiramente, mas isolar a gente uns dos outros, do nosso próximo, daqueles que a gente mais ama, e até o ponto de isolar a gente de nós mesmos, né? O Michael aqui, ele é irreconhecível a ele mesmo, ao que ele era lá atrás. E de alguma forma nem ele está percebendo mais isso, mas ele está se corrompendo e deixou a vida dele aquilo que ele mais amava, né? Toda a postura dele como alguém ali puro, que não se envolvia nos negócios da família, que queria ter um bom relacionamento ali com o que ali seria a sua esposa, ok? Mas naquele momento ele começa a afastá-la e viver uma vida de maldade, de corrupção, sendo levado por todo esse mal da máfia. Essa é a reflexão que eu quis propor aqui para a gente hoje. Quero enfatizar esse ponto de se você gosta desse tipo de vídeo, de assunto, deixa seu like aqui, se inscreva no canal, comente aqui embaixo que filme que você gostaria de ver e eu comentando. E também o que você achou, se você gosta desse filme, se você já viu, se você ainda não viu, vai ver, então volta aqui depois e comenta, né, o que você achou depois de ver o filme, porque assim a gente constrói essa comunidade e que Deus possa te abençoar nessa caminhada, que a gente consiga perceber a maldade, a tentação da maldade ao nosso redor, a maneira como o pecado age em nossas vidas, para que a gente em Cristo possa ser renovado, regenerado. Em Jesus a gente é perdoado pelos nossos pecados e Jesus é aquele que entrou numa situação totalmente corrupta e não foi corrompido. É aquele que realmente viveu a santidade, a pureza, mesmo em meio a toda a corrupção. Que Deus te abençoe.